E aí, pessoal, nós vamos começar a nossa aula hoje. Espero que você esteja bem aí. Bom, a nossa aula vai continuar na página 36, se você quiser pegar o seu livro também. E também, para essa aula, vou pedir para você pegar aí um celular com uma calculadora, tá bom? Pode ser o celular na calculadora ou um celular ou uma calculadora qualquer, tá bom? Que não seja do celular também. Bom, lá na página 36, nós vamos ver alguns exemplos sobre a raiz quadrada de um número inteiro. Você deve se lembrar do ano anterior, no sexto ano, que quando você estudou raiz quadrada, você estava aprendendo sobre um número que você escreve dentro de uma raiz, né? E dentro desse desenho que a gente chama de raiz quadrada, o número que está aqui dentro, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o número 4. O número 4, por exemplo, a raiz quadrada dele tem que ser um número que multiplicado ele por ele apareça o 4. E esse único número que existe, que o número vezes ele mesmo é o 4, é o número 2. Porque 2 vezes 2, isso acontece pois 2 vezes 2 é igual ao 4. Então, quando a gente procura a raiz quadrada, na verdade, encontramos o quê? O número que é resultado do produto dele por ele mesmo que está dentro da raiz, que é o 4. Ok? Produto, gente, é multiplicação, tá bom? Então, o número 2 vezes 2 é um produto. 2 vezes 2 é igual ao número que está dentro da raiz. Por isso, a raiz quadrada de 4 é 2. Se você for fazendo isso para outros números, como, por exemplo, a raiz de 0, você tem que encontrar um número que ele vezes ele apareça o 0. Então, a raiz quadrada de 0 é 0 mesmo. Se você fizer a raiz quadrada de 1, tem que ser um número que ele vezes ele seja o 1. Então, né, com certeza tem que ser o próprio 1. 1 vezes 1 é 1. Então, vamos separar aqui cada caso. Raiz de 0. E agora também o raiz de 2. É o raiz de 4, que a gente já fez ali em cima, né? Raiz de 4. A raiz de 4 é quem? É um número que ele vezes ele aparece o 4, que é o 2, a gente acabou de ver ali em cima. Ok? E poderíamos também descobrir juntos aqui a raiz de 9. A raiz também de 9, que seria quem? Um número que ele vezes ele, tá? Raiz do 9. Um número que ele vezes ele apareça quem? O 9. Que número seria esse? Seria um número que ele vezes ele aparece 9. Que número vezes ele mesmo aparece o 9? É o número 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Ok? A raiz quadrada é assim que funciona, gente. A gente encontra os números a partir daquele que a gente sabe que o resultado é igual a ele vezes ele que está dentro da raiz. Agora, se você pensar comigo, por exemplo, o número raiz de 100, raiz do 100, tá bom? Qual seria o valor da raiz de 100? Bom, tem que ser um número que ele vezes ele é igual a 100. Um número que eu posso repetir multiplicando 10 vezes 10, que vai dar 100, é o número 10. Então, a raiz de 100 é 10. É só você pensar assim, que número que eu posso multiplicar por ele mesmo e vai aparecer um número dentro da raiz. Então, percebe que até aqui a gente encontrou apenas pensando na raiz e no número que está dentro da raiz, né? Mas nós poderíamos, por exemplo, pensar aqui no 10, no exemplo da raiz de 10, também o seguinte, que eu posso escrever 100 como a raiz, né? 100, a raiz de 100 eu posso escrever como raiz de 10 elevado a quem? Ao quadrado.
Porque 100 não é igual. 100 não é igual. Vou colocar com outra cor. Esse número que está aqui dentro, 100, ele não é a mesma coisa que 10 vezes 10? Ok? E 10 vezes 10 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Não poderíamos dizer isso? 10 elevado ao quadrado? Então, nós podemos agora utilizar essa informação do 100, colocando dentro da raiz. Então, eu vou colocar e vou escrever dessa forma agora, ó, que a raiz de 100 é igual à raiz de 10 ao quadrado. Quando eu encontro uma raiz em que dentro dela tem um número ao quadrado, eu digo que a raiz é quadrada elevado a um número ao quadrado. Então, o resultado é apenas o número que está na base, que no caso aqui seria o 10. Ok? Então, o meu resultado vai ser só esse número aqui dentro, ó, o próprio 10. Colocando ele aqui fora, eu chego no mesmo resultado que nós tínhamos feito antes. Então, qualquer número que você tiver a raiz quadrada, eu posso extrair essa raiz se o número que está dentro da raiz também puder ser elevado ao quadrado. Tudo bem? Como é o caso do 10 ao quadrado. Por exemplo, se nós fizermos agora com o raiz de 1024. Agora vamos fazer assim, raiz quadrada de 1024. Esse número está dentro da raiz. Eu posso tentar encontrar alguém que seja um número elevado ao quadrado ou a um outro número que esteja aqui dentro da raiz quadrada. Eu posso reescrever o 1024 como uma multiplicação? Essa é a pergunta. Eu posso escrever? Sim, nós podemos. Se você fizer aí na sua calculadora, e aí eu vou pedir para você utilizar a calculadora também para te ajudar nesses cálculos, você pode ir dividindo aí comigo. 1024. Divida 1024 por 2. Deu 512. Então, eu posso fazer uma fatoração assim, ó. 1024, vou escrever aqui embaixo, 1024. A gente vai fazer a decomposição desse número em fatores primos. Ok? Como é? 24 dividido por 2 deu 512. Vamos dividir novamente por 2, tá bom? Dividido por 2. Então, ó, você dá 1 igual, dividido por 2. 256. Ok? Por 2. Mais uma vez por 2, porque ainda é um número par. Igual dividido por 2. 128. 128. Mais uma vez por 2. 64. Até, a gente vai fazer isso até quando? Até o número chegar em 1. 64 dividido por 2, 32. Daqui em diante já está mais fácil, né, o cálculo. 32. Aí 32 é 16. Por 2 de novo. Vai dar 8. Mais uma vez aqui por 2. Vai dar 4. E dividindo por 2 mais uma vez, 2. E por 2, 1. Quando a gente faz essa decomposição que nós já aprendemos a fazer em sala de aula, nós contamos quantas vezes o 2 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esse número eu posso dizer que ele é 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? Ó. Repetindo 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Preciso repetir 10 vezes um número que está multiplicando todo mundo por 2? Ou eu posso simplesmente escrever todos eles com a base 2 elevado a 10? É a mesma coisa que 2 elevado a 10. Então, esse número agora pode ser 2 elevado a 10, ok? O 1024, que eu vou escrever aqui, igual a raiz quadrada de 2 elevado a 10.
Quando você encontra esse número, gente, você pode retirar de dentro da raiz quantas vezes. Aqui fora é 2, é raiz quadrada. Eu vou tirar quantas vezes cabe 2 de 2 em 2. Então, o 10, eu posso retirar ele 10 dividido por 2, 5 vezes. Vai ficar 2 elevado a 5. Ok? Olha só, quem é 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 é igual a 32. Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? O dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16 e o dobro de 16 é 32. Encontramos aqui a raiz quadrada, né? Acho que vocês estudaram isso no ano passado, sobre raiz quadrada. Percebe que nós encontramos uma raiz quadrada que ela é positiva. A pergunta é, poderia calcular, por exemplo, a raiz quadrada, já que eu sei aqui agora a raiz quadrada de 1024 é 32, qual seria a raiz quadrada de menos 1024? Eu posso calcular essa raiz quadrada dentro do conjunto dos números inteiros que nós estamos aprendendo? A resposta é, nós não podemos. Por que nós não podemos, né? Vamos fazer um teste lá na calculadora. Vamos colocar para mostrar o que acontece com o número negativo. Raiz quadrada de menos 1024. Olha lá, resultado. Não é número, aparece escrito. Aparece escrito que não é um número. Dentro dos números que a gente está aprendendo inteiros, não existe a raiz quadrada de menos 1024. Você pode fazer aí na sua casa um teste com outros números negativos. Raiz quadrada de menos 32, por exemplo, deu a mesma coisa. Raiz quadrada de menos 56, não é. Raiz quadrada de menos 1, será? Também não é um número. Não é um número que está dizendo pra gente, não é um número que a gente pode dizer que existe no conjunto dos inteiros, tá bom? Esse conjunto desses números inteiros, que é o menos 1, menos 2, menos 3, todos negativos, e o 0 mais os positivos, 1, 2, 3, 4, 5 em diante. Você pode fazer vários testes aí na sua casa, tá bom? Colocando raiz quadrada e depois digitando o número, raiz quadrada e o número que você quer, com um negativo na frente, menos um número qualquer. 81, por exemplo, igual também não é um número. Qualquer número que eu coloque dentro que é negativo, dentro da raiz quadrada, não existe, gente. Então você pode fazer esse teste e a resposta é, o que aparece? Um erro. Aparece um erro dentro dessa raiz, dentro desse resultado aí, né? Qualquer número que seja um número diferente de 0, ao ser elevado ao quadrado, resulta num número positivo, né? Por isso que a gente não pode encontrar a raiz quadrada de menos 24, menos 1024. Porque qualquer número que eu pegar e elevar ao quadrado, ele vai ter que dar um número positivo. Lembra que aqui fora era 2 elevado a quinta igual a 32? Se eu pegasse agora um número, por exemplo, 81, como a gente agora fez, então esse aqui não existe, tá, gente? A gente pode descartar ele dentro dos números inteiros. Agora pega comigo um número, como por exemplo o 9. Eleva o 9 ao quadrado. Estou fazendo o que está lá na página 34 agora, tá? Esse número é 9 vezes o 9, ok? Que tem que dar 81, está na tabuada do 9, 81. Agora vamos fazer a mesma coisa com o número negativo, o menos 9 elevado ao quadrado. Vamos fazer e utilizar aquelas propriedades de multiplicação de números negativos. Menos 9 vezes menos 9. Por que eu estou repetindo menos 9? Porque o número da base é negativo, menos 9. Menos 9 vezes menos 9 tem que dar quanto? Bom, 9 vezes 9 é 81, correto? Porém, quanto que a gente considera que é quando eu multiplico o sinal negativo com outro número negativo? Um número negativo com outro negativo é um valor positivo, mais 81, que é a mesma coisa daqui de cima, mais 81. Então,
Percebe que quando está ao quadrado não tem como dar um número negativo. Sempre é positivo nos dois casos. Ok? Então, por esse motivo, não existiria, por exemplo, a raiz quadrada de menos 81. Eu não poderia dizer que existe. A gente coloca um sinalzinho assim, ó, é um E ao contrário e um tracinho nele. Não existe. Ok? Da mesma forma, eu poderia tentar achar qual é a raiz quadrada de 81. E essa é possível, porque é um número positivo que está aqui dentro. E a gente sabe que 9 vezes 9 é 81, e menos 9 vezes menos 9 também é 81. Por isso, pode ser qualquer um dos dois números, tanto o 9 quanto o menos 9. Daqui a gente pode dizer que a raiz quadrada de 81 é mais ou menos 9, ok? Considerando os números positivos e negativos. Certo, gente? Então isso aqui é para vocês fazerem agora. Vocês podem também olhar lá no livro, na página 36, né, perdão, na página 36 que eu fiz, e realizar os exercícios também. Agora a gente vai considerar aqui esse finalzinho, isso daqui, ó, que a raiz quadrada de um número inteiro negativo, né? Para calcular, teríamos de encontrar um número inteiro que elevado ao quadrado tivesse como resultado o número menos 81. Só que esse número inteiro não existe, como a gente viu na calculadora aí, tá certo? Você continue com a calculadora aí, porque nós vamos também agora fazer os exercícios, tá? Faça os exercícios da página 36 e 37, ok? Depois que você fizer esses exercícios, a gente vai para a próxima parte da nossa aula. Então agora você vai fazer a página 36 e 37 toda, tá ok? Dá um pause no vídeo, faça os exercícios e depois você volta comigo para a segunda parte da nossa aula. Bom, agora que você já fez os exercícios da página 36 e 37, eu vou falar com vocês sobre as frações e os números decimais. Bom, os números que a gente conhece até aqui são os números naturais, que são esses números aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho esse desenho, essa escrita aqui. Isso, agora sim. Os números naturais, que são todos os números que são a parte positiva que a gente usa para contagem. E a gente coloca esse símbolozinho que é tipo um N aqui. Ok? E também nós temos, além dos números naturais, percebe que os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Enquanto os números inteiros são que números? Os negativos, ó, menos 3, menos 2, menos 1, o 0 também, o 1, 2 e 3. Perceberam que aqui em cima nós temos o número 0, 1, 2, 3, 4 e 5? E aqui embaixo nós também temos o 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Os números que estão aqui em cima, nos naturais, eles também estão aqui dentro dos inteiros. Isso é o que nós vamos ver agora. Os números naturais estão dentro dos inteiros, é um conjunto que está ali dentro. Tá? Como que eu posso ver isso? Primeiro que a gente pode considerar que nem todos os números a gente pode escrever como os naturais, né? Nem tudo são contagem, né? Números que a gente pode contar, como 0, 1, 2, 3, número de pessoas, número de coisas. Nem tudo é assim. A gente viu que também existem valores negativos, como por exemplo no banco, né? Quando se está devendo algum dinheiro. Nós também vimos que quando você paga alguma conta e você está em dívida com aquilo, a gente utiliza valores negativos, né? Mas também não tem como a gente medir todas as coisas a partir desses dois números. Por exemplo, se você medir aí a sua altura, você vai ver que a sua altura ela não é um número que está dentro desses aqui. Por exemplo, 1 metro, você não tem 1 metro exatamente, 2 metros exatamente, 3, 4, 5, não.
Você também não tem menos 1 metro, não existe menos 2 metros, menos 3 metros. Você deve ter provavelmente aí 1,5 metro, alguma coisa assim, 1,5, 1,55, não sei. Depois você pode até fazer essa medição aí para descobrir quantos metros você tem, e você vai ver que o seu número, a sua altura, não é um número que é natural, nem um número inteiro. Esses números que a gente vai ver hoje são números que fazem parte de um conjunto chamado racionais. Os números racionais é um conjunto que a gente encontra para poder medir objetos também, para poder ver quantidades, valores que não são inteiros, como por exemplo, se a gente falar em valor, dinheiro, nem tudo que a gente paga em R$1, R$2, 3, 4, 5 reais. Às vezes a gente paga R$5,50, né? 5,25, 75. Um exemplo disso que a gente tem é, por exemplo, aqui no problema lá da página 78, tá bom? Vai lá na página 78, que você vai ver comigo esse problema dos 4 amigos que almoçaram juntos em um restaurante. Só que no final, gente, o valor da conta foi R$75. Para dividir esses R$75 para os 4 amigos, eles queriam saber quanto vai ficar para cada um. Então, fazendo essa conta, vocês vão ver o seguinte: dividir os 75 para os 4 amigos é eu pegar, primeiro, vamos fazer essa divisão como? Eu admito aqui que um número tem que ser menor, tem que ser maior do que 4, né? Para poder ser dividido por ele. Então, o 7 é um número maior do que 4. O 7 dividido para 4, eu teria que pegar um número que chega bem perto do 7 quando eu multiplico por 4. Que número seria esse? O 1 vezes 4 é 4. O 2 vezes 4 vai passar de 7, então tem que ser o 1. 1 vezes 4 é o próprio 4. Tira 4 desse lado, nós ficamos com 3. Agora, o 3 não dá para a gente dividir por 4, porque ele é menor. Então, nós descemos o 5. E o 35 a gente vai tentar dividir agora por 4. Que número eu multiplico por 4, que chega bem próximo de 35? Bom, na tabuada do 4 eu tenho o 9. 9 vezes 4 seria 36. Então, passou 1. Já que não é 9 vezes 4, tem que ser o 8 vezes 4, que é 32. Então, o número que eu multiplico por 4 é 8. 8 vezes 4 é 32, eu tiro 32 desse lado. E fico com quanto? 3. 3 menos 3, 0. Agora 3, de novo, eu tenho que dividir 3 por 4, não dá. Então a gente faz o quê? Coloca uma vírgula e coloca um 0 aqui. 30. 30 eu posso dividir por 4? Bom, que número chega bem próximo do 30 na tabuada do 4? Se você fizer 6 vezes 4, é 24. Se você fizer 7 vezes 4, é 28. 28 chega bem perto. Então, 7 vezes 4, que é 28, a gente tira 28 aqui. Fica com quanto? Peço emprestado aqui o 3, vai ficar com 2. 10 menos 8 é 2. 2 menos 2 é 0. Sobrou 2. E agora o que eu faço com esse 2? Dá para dividir 2 por 4? Não. Então eu coloco outro 0. 20. Dá para dividir por 4? Sim. 5 vezes 4 é 20. E o resultado foi menos, tiro 20 agora, o resto é 0. E acabou a nossa conta aqui. Ou seja, gente, nós chegamos a um resultado que é um número não inteiro. Esse número a gente chama de... A gente pode ler ele como 18,75 ou 18 inteiros e 75 centésimos. Você pode ler também como em reais, R$18,75, certo? Que a gente pode escrever com um R cifrão. Então, cada pessoa pagaria quanto? R$18,75. O que é equivalente a utilizar
essas moedas aqui, ó, e essas cédulas. Percebe que a gente não consegue usar somente uma cédula, não dá para pagar só com uma nota. Você tem que usar as moedas, que é essa nota de 10 com a de 2 e a de 5, que já tem aqui 17, mais uma moeda de R$1, né? Hoje em dia não tem nota de R$1, então dá R$18, mais 50, 18,50, mais 25, 18,75. Ok? Esse número que nós encontramos, ele é um número que ele está entre 18, né? Ele está entre 18 e entre 19. Ele não é nem 18 e nem 19, é 18,75. Quando a gente encontra esse tipo de número, nós podemos pensar no seguinte: dividir e escrever um número. Escrever um número como 18,75 é a mesma coisa que nós dividirmos 75 por 4, não é verdade? Lá no começo nós fizemos essa conta. 75 dividido por 4. Aqui, ó. 75 dividido por 4. Ou seja, isso poderia ser uma fração, que a gente escreve assim, olha. 75 dividido por 4, a gente pode escrever como 75 e colocar uma barrinha de fração dividido por 4. E a gente sabe que ele é igual a 18,75. Ok? Esse número, gente, ele está entre 18 e 19, certo? Quando eu divido dois números, em que esses dois números são inteiros, como é o caso do 75 e do 4, e o resultado disso é um número com vírgula, como a gente está vendo aqui, ó, decimal, eu chamo esse número aqui de número racional. Ou seja, racional quer dizer um número que eu posso escrever como uma razão. Razão é isso que a gente tem aqui, ó. Razão é uma divisão. Toda razão é uma divisão. Né? Se você quiser saber sobre razão, essa palavrinha, ela vem daqui, ó. Número racional, não é? Que a gente acabou de falar. Todo número racional, ele é uma razão. Eu posso escrever com uma razão. O que é uma razão? Razão é isso, é quando a gente pega um número A, um número qualquer, tá? A pode ser qualquer número, pode ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e divido por um outro número que também é inteiro. O A e B são inteiros, pertencem aos inteiros, ou seja, aqueles números que nós vimos aprendendo até aqui, positivos e negativos. Só que o resultado dele vai ser um número que a representação decimal dele vai ser assim, ó, com vírgula. Ok? Então esse é um número racional. E nós representamos os conjuntos dos números racionais com a letra Q. Tá? A letra Q. Ao mesmo tempo que nós representamos o conjunto dos números inteiros com a letra Z. Então, os racionais que estão aqui, a gente coloca a letrinha Q para representar. Os inteiros, nós usamos a letra Z. E os números naturais, nós usamos a letra N com um risquinho do lado. N, naturais. Ok? Lembrando que os naturais, então, eles estão dentro dos números inteiros. Veja esse círculo vermelho e o círculo não, né? Esse balãozinho aqui azul e o balãozinho vermelho. O balão azul são os naturais. 1, 2, 3, 4, 5. O balãozinho vermelho são os números inteiros. São 1, 2, 3, 4, 5 também, mais os negativos. E os números racionais são tanto os números positivos quanto os negativos. E mais os números que a gente não tem aqui dentro dos naturais e inteiros. Na página seguinte, na página 81, você vai ver comigo, 81,
eu quero que você vá lá comigo na página 81 para ver o seguinte, que quando a gente tem, por exemplo, um número inteiro, como o número 3, tá? Nós vamos pegar o número 3 como exemplo, ok? Então, pega comigo o número 3. O número 3 ele está aqui na reta real, que a gente já viu também nas aulas anteriores. Número 3. Se eu pegar o número 3, eu posso escrevê-lo da seguinte forma. 3, ele é igual a uma divisão de 3 por 1. Na verdade, divide 3 para 1. Velho exemplo da balinha. Divide 3 balinhas para um colega. Aquele um colega vai ficar com as 3 balinhas. É um exemplo bobo, mas faz a gente entender que eu posso dividir o 3 por 1. Ele é uma divisão também. Se ele é uma divisão, ele é um número o quê? Racional, lembra? Se eu tenho uma fração, ou seja, se eu tenho uma razão, que é uma divisão igual a essa, eu tenho um número racional. O 3 dividido por 1 é racional. Percebe que eu também posso escrever o 3 como 6 dividido para 2. Correto? Eu também posso dividir fazer 9, né? Dividido para 3. E assim sucessivamente. Eu posso fazer isso com vários outros números e encontrar o 3. Percebe que o 3 ele, então, pode ser escrito como uma razão. Por isso, o 3 ele é um número tanto racional, como ele é um número que a gente pode dizer que é inteiro. Mas por que ele é racional e inteiro ao mesmo tempo? O 3 está aqui dentro. Ó. O 3 ele é um número natural, não é verdade? Ó. Vamos pegar aqui. Isso. O número 3, tá, que a gente fez ali antes, usando os números naturais, inteiros. Podemos escrever assim, olha. Então, aqui são os naturais, os inteiros, já estão ali dentro os nomes, eu vou apagar as setinhas, tá? Nós vamos colocar aqui dentro agora os números que nós estamos encontrando. Por exemplo, o número 3, eu sei que ele é um número o quê? O 3 ele é um número natural, eu posso escrever ele aqui dentro, ó, 3. Mas quando ele está aqui dentro, ele também está dentro da bolinha vermelha, né, do balão vermelho, que são os inteiros. Então ele é um número natural, ao mesmo tempo que ele é um número inteiro, porque ele também está dentro desse balãozinho aqui, vermelho, dos inteiros, e ele também está dentro do balão maior, que são os racionais. Ou seja, ele também pode ser escrito como uma razão, que é o Qzinho. Ok? Esse é o número 3. Agora, por exemplo, vamos pegar um outro número que não é o 3. Vamos pegar o menos 1,5. Tá joia? Então agora eu vou pegar o menos 1,5. Ele tem que estar mais ou menos aqui na reta, ó, na metade entre menos 1 e menos 2. Esse aqui é o menos 1,5. Certo? Aonde o menos 1,5 vai estar? Dentro dos naturais, dos inteiros ou dos racionais? Vamos ver. Eu posso escrever o menos 1,5 de que forma? Vamos tentar escrever o menos 1,5 aqui do lado. Dessa forma assim, menos 1,5. Lembra que eu posso escrever todo número que tem uma vírgula sempre com uma divisão por 10. Vou usar a calculadora mais uma vez. Vai lá comigo na calculadora do seu celular de novo e faz um teste comigo. Ó. Divide 15 por 10. Deu 1,5. Agora divide menos 15 por 10. Vai dar quem? Menos 1,5. Qual foi a divisão?
menos 15 por 10, ok? É como se eu tivesse andado com essa vírgulazinha para o lado. Então, menos 1,5 por 10, eu posso escrever assim, ó, menos 1,5 é igual a menos 15 dividido por 10. Ok? Podemos também escrever o menos 1,5 como menos 45 dividido por 30. Faz aí na calculadora que você vai ver, ó, menos 45 dividido por 30. Então, o menos 1,5, gente, também é um número que? Racional. Ele é racional. Esse é racional apenas. Mas ele é uma divisão entre dois números inteiros, que é o menos 15 e o 10. Então, nem todo número que eu divido um pelo outro vai ser inteiro. Ele pode ser também racional, como é o caso aqui. Então, menos 1,5 vai estar aqui, ó, menos 1,5. Ok? Agora vamos pegar um outro exemplo, que é o 5 dividido por 9. Então, agora vamos fazer 5 nonos, tá bom? Vamos tentar fazer essa divisão também. Bom, se você fizer essa divisão, dá para fazer ela tanto na calculadora, como a gente está fazendo aqui, como dá para fazer à mão. Vamos fazer na calculadora. 5 dividido por 9. Olha o resultado, 0,5555 repetido infinitamente esse número. Certo? Aonde estaria o 5 dividido por 9? Lá na nossa reta. Ele é 0,555 infinitamente. Então, a gente pode colocar assim, 0,555 e colocar pontinho, pontinho, pontinho. Reticências. Aonde esse número vai estar na nossa reta? 0,555. Ele é um número que está entre 0 e entre 1. Ok? Ele tem que estar aqui, ó. O meio seria 0,5. Aqui seria 0,5. Então, ele tem que estar um pouquinho mais à frente do meio. Vou colocar aqui. Aqui seria quem? 0,555, pontinho, 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 que é igual a 5 dividido por 9. Certo? Então, veja como os números estão dentro, gente, da reta. Todos esses números estão na reta. Nessa reta real, que a gente chama. Ok? 0,555 também é um número que? Racional. Então, eu poderia colocar ele aqui dentro. 5 dividido por 9, ou 0,555. Pontinho, pontinho, pontinho. Certinho, galera? Bom, a aula de hoje é para falar isso com vocês, sobre a divisão entre números inteiros, que são os números racionais, para vocês relembrarem um pouquinho aí das frações, que são os números racionais, e estudarem lá, agora também, fazerem os exercícios da página 82 e 83. Tá bom? Vocês podem comparar números inteiros. Os números racionais, perdão, vocês podem compará-los, tá? Sabendo quais desses números, por exemplo, fazem parte dos números inteiros, quais fazem parte dos números racionais e quais fazem parte dos números naturais. Tá joia? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.